dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua casa. Estou aqui para falar para você de algo tão maravilhoso e tão precioso aos olhos do nosso Deus, chamado família. E eu quero falar para você sobre o retrato de uma família abençoada. E quero tomar como base Isaías 61, versos 9, que diz assim: e todos quantos virem o reconhecerão como famílias benditas do Senhor. E todos quantos virem os reconhecerão como famílias benditas do Senhor. Quem não deseja ter uma família abençoada e feliz? Eu creio que ter uma família abençoada, ter uma família feliz, é o desejo de todos nós. Porque eu creio também que a família é uma realização pessoal. Ninguém gostaria de dizer que a sua família não é abençoada, ou ninguém gostaria de ter uma família longe do projeto de Deus, ou uma família infeliz. Mas a boa notícia que eu quero dizer para você é que a Bíblia, ela nos dá essa direção, esse caminho. Talvez você diz: pastora, como pode alguém nesse mundo tão transtornado, onde princípios estão sendo violados, onde a família está sendo atacada, onde as famílias têm lutado para manter o projeto original de Deus da família? Pode ter uma família abençoada e assim ser um retrato também para outras pessoas. Mas algo me chama a atenção quando Isaías disse: o mundo olhará para vocês, o mundo olhará para o povo de Deus e verão e reconhecerão que eles são benditos e abençoados do Senhor. Mas interessante que Isaías diz que você não precisa levantar a bandeira, você não precisa colocar faixa dizendo, ir para as redes sociais dizer que você é abençoado, que o próprio mundo reconheceria isso. E como o mundo reconhece isso? Como o mundo veria em nós famílias benditas e abençoadas, famílias onde algo diferenciado está no meio do mundo tão transtornado, andando na contramão daquilo que Deus tem para a família? Mas eu quero compartilhar com você dois princípios que eu creio que sejam os pilares para que você possa ter uma família abençoada e para que a sua família seja o retrato dessa família abençoada, o retrato de Isaías 61. Eu gostaria de compartilhar com você. Vimos que há muitos conselhos para que as famílias sejam felizes. Há muitos investimentos. Vimos aí que principalmente as igrejas, claro, que reconhecem o valor da família, têm investido na família, têm tratado a família como algo tão precioso, e precisa ser mesmo, porque a família é a base da sociedade, ela é a base da igreja. Sociedade é constituída de família, igreja é constituída de família, escola é constituída de família. A família, ela é o centro da sociedade. Mas como vivermos isso? Como termos uma família abençoada? Como viver aquilo que Isaías estava dizendo, que as pessoas olhariam, o mundo olharia, e o próprio mundo reconheceria que somos famílias benditas e abençoadas do Senhor. E aqui eu quero usar como base o Salmo também, 128, a partir do versículo 1. Não reconhecermos porque somos financeiramente bem, que estamos numa posição financeira estável, mas o que Isaías estava dizendo, que através das nossas vidas, o mundo, eles reconheceriam que a bondade, a bênção de Deus estava sobre nós, que nós teríamos Deus como nosso parceiro. Ser uma família abençoada não é por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos, para aquilo que nós transmitimos para o mundo, para uma sociedade que anda na contramão do projeto de Deus chamado família. E o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E eu creio que aqui está o primeiro segredo, o primeiro princípio, o pilar para que nós tenhamos uma família abençoada, para que nós sejamos o retrato de uma família abençoada. O segredo tem a ver com a maneira, tem a ver com a prioridade de Deus na minha vida, ou seja, tem a ver com a maneira como nós tratamos Deus na nossa vida. O nível de prioridade de Deus na nossa vida. Temer a Deus é amá-lo de todo o coração, como a Bíblia diz, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E esse é o caminho. Esse é o caminho, eu creio, é o princípio para que nós possamos ter uma família abençoada. Infelizmente, muitos ainda não conseguem reconhecer isso. Não os que estão lá fora, até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, não têm o temor do Senhor como prioridade na sua vida, não tem Deus como prioridade na sua vida. Porque o temor, primeiramente, ele me faz fazer tudo. Quando eu tenho o temor de Deus, ele me faz fazer tudo pensando em Deus em primeiro lugar. Mas como assim, pastor? Pensando Deus em primeiro lugar? Sim. Quando eu tenho o temor do Senhor,
que eu amo Deus de todo o coração, com toda a minha força, que eu entendo que Deus ele está acima de todas as coisas da minha vida. Isso é chamado temor. E eu evito um tanto de coisa, um tanto de problema, um tanto de palavras, um tanto de situações por causa do temor. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu não penso, quando eu tenho o temor, que Deus ele é prioridade na minha vida, quando Deus está acima de todas as coisas da minha vida, eu não penso nas minhas razões, eu penso em tudo para não entristecer o coração de Deus. Eu penso que eu vou ser ponderado, eu tenho limites para que eu não possa comprometer o meu relacionamento ou entristecer o coração daquele que eu tanto amo. E eu coloco isso em prática não somente lá fora, onde eu sou, né, o mundo vem me sufocar com tantas coisas. Tem pessoas que acham que o temor de Deus é somente lá fora, no seu trabalho. Não, o temor de Deus também, ele precisa ser colocado em primeiro lugar dentro da minha casa. Por isso, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Dentro da minha casa, o temor também ele precisa prevalecer. Eu não faço, não porque eu não posso, eu faço por causa de temor do Senhor. Muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Elas acham que o temor é só lá fora. E dentro de casa não. Elas são livres para fazer qualquer coisa, para falar, para se comportar. E aí é onde nós vimos famílias sendo comprometidas, famílias sendo colocadas em risco, porque dentro dos lares falta o temor. Mas eu quero dizer para você que o temor, ele não seja só lá fora, mas que o principal ele seja exercido dentro da sua casa. Por quê? Porque a nossa casa, ela é o altar de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não em alguns lugares, mas dentro da sua casa, porque dentro da minha família, eu evito falar, eu evito fazer, eu cuido daquilo que eu entendo. O temor me faz entender que diante de Deus a minha família é algo tão precioso para o Senhor. E eu quero agradar a Deus em tudo, inclusive dentro da minha casa. Por isso, quero dizer para você que o temor de Deus, ele também precisa ser exercido dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, para que o nome do Senhor ele seja glorificado na nossa vida. Eu levanto a bandeira da paz, eu não tiro a paz por coisas fúteis. Por quê? Porque Deus ele é prioridade na minha vida. E o segundo segredo é, bem-aventurado, que está lá no Salmo 128, versos 2, bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos, ou bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. A forma como andamos diante de Deus e diante dos homens faz toda a diferença. Provérbios 15, 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Quantas pessoas cristãs se portam de uma maneira na igreja e de outra dentro da sua casa? Mas eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, estão atentamente os maus e os bons. Porque as pessoas às vezes dentro da igreja têm um comportamento e em casa eles têm outro. Qual é a razão disso? Porque muitas pessoas pensam que em casa eles podem fazer tudo, eles são livres. Sim, em casa podemos fazer tudo, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A nossa casa ela é o altar de Deus. Da mesma maneira que eu me comporto na igreja, dizendo por temor, da mesma maneira também eu tenho que me comportar dentro da minha casa. Eu tenho que ser único. Quantas pessoas veem o que não podem dentro de casa, falam o que não podem, por achar que está em casa e podem falar. Eu quero dizer que você contamina o seu lar com aquilo que não glorifica a Deus. Você coloca em risco a sua família por aquilo que você acha que lá fora, na igreja, você não pode fazer, e dentro da casa você dá legalidade às trevas para que você possa falar o que não convém, você possa ver o que não convém, você possa sentir o que não convém. E o pior disso tudo é que os pais são espelhos para os filhos. Os filhos estão contemplando tudo isso. Se você fala mal do seu pastor dentro de casa, porque não pode falar na igreja, não pode falar com o irmão, mas fala para o seu esposo, para a sua esposa, os seus filhos estão ouvindo. Ao invés deles amarem o seu pastor, eles irão odiá-lo. Se você fala mal dentro da sua casa, da igreja que você congrega, os seus filhos estão ouvindo e ela para eles não vão servir mais. Ao invés de estar nela, de estar envolvido com o reino, eles vão estar do lado de fora, porque aquele ambiente para eles não serve. Por isso eu quero dizer para você,
que bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. Da maneira que você anda diante de Deus, da maneira que você anda diante dos homens, vai fazer com que a sua família seja uma família abençoada, que seja o retrato de uma família abençoada. Que assim como você tem preocupação de dar bom testemunho para as pessoas lá fora, tenha também esse grande cuidado de ser uma boa testemunha de Deus dentro da sua casa, para que os seus filhos possam olhar para você, ver você como um homem, como uma mulher de Deus. Não faça do seu lar lugares de coisas erradas, mas faça do seu lar um manancial, aonde flui a palavra, aonde flui a presença de Deus, aonde flui o poder do Espírito, para que a sua família seja uma família abençoada, para que todos possam olhar para a sua família e dizer: benditas do Senhor, para que as pessoas que estão ao seu redor, que não conhecem a palavra de Deus, possam dizer: bendita são do Senhor, a família abençoada do Senhor. São as pequenas coisas que nós atraímos as bênçãos de Deus, mas são as pequenas coisas também que dão legalidade para que Satanás venha nos envergonhar, venha tumultuar a nossa casa. São as pequenas coisas que fazem com que a nossa família deixe de ser abençoada. O Senhor, Ele não nos dá coisas impossíveis para vivermos, para sermos, mas o Senhor, Ele quer que Ele seja prioridade, que o temor dEle esteja no nosso coração, não somente nos lugares onde comprometem a nossa fé, mas dentro da nossa casa. E o Senhor, Ele diz que bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Que a sua casa seja o lugar onde a palavra de Deus ela é disseminada, onde os seus filhos recebam a palavra de Deus, onde eles olham para você e possam ver que você é um homem, uma mulher de Deus. Que aquilo que você vive lá fora, que você prega, aquilo que você faz na igreja, também a sua casa é uma casa abençoada e vive todo esse ambiente. Por isso eu quero dizer para você que a sua casa seja um retrato de uma família abençoada. Que a sua vida seja um exemplo de que Deus, Ele tem estado sobre você, e o temor, a fidelidade, o andar no caminho do Senhor, não somente lá fora, mas a sua casa viva isso. Por isso eu quero dizer para você, que as pessoas possam olhar para você, possam olhar para nós e possam dizer, Isaías 61, versos 9, todos quantos virem, os reconhecerão como famílias benditas do Senhor. O temor do Senhor é andar com o Senhor, é agradar a Deus em tudo, inclusive dentro da minha casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe você e a sua casa, seja o retrato de uma família abençoada.